no evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 5, verso de número 6. Obrigado, irmãos. Obrigado, meu irmão. A leitura do mês de junho, irmãos, nós faremos três livros da Sagrada Escritura. 2 no Novo Testamento e 1 no Antigo. Esse papel está lá atrás, irmãos, para auxiliar na leitura bíblica. A cada dia nós leremos um capítulo. E há perguntas aqui, os irmãos tenho certeza que já viram, perguntas para que a gente possa fazer um devocional, o seu devocional diário lá. Então tem a pergunta, você lê o texto, tem um versículo que te chamou bastante atenção, você vai fazer perguntas para esse versículo aí. Você vai perguntar, o que esse versículo diz sobre Deus, ou sobre Cristo, ou sobre o Espírito Santo? O que esse versículo diz sobre o homem? E também, o que esse versículo me leva a pedir a Deus? Irmãos, é uma ferramenta para que você possa ter contato com a Escritura diariamente, o momento em que todos nós estaremos, irmãos, meditando na palavra do Senhor juntos. Neste mês, nós leremos Romanos, Ageu e Filipenses. Uma oportunidade abençoadora para toda a igreja crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, juntos, meditando na palavra. Amém? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Repetindo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pai querido, diante da Tua presença, mais uma vez estamos orando, pedindo ao Senhor neste momento que fale aos nossos corações. Ó Jesus, nos incomode através dessa Sua palavra, fale conosco, nos muda, nos transforme, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser como a Tua palavra assim o diz. Tem misericórdia de nós, Pai, de mim como aquele que irá transmitir a Tua palavra à Tua igreja, e a Tua igreja como responsável por essa palavra a partir deste momento. Assim eu oro a Ti, confiado de que o Senhor fará muito mais do que temos pedido ou pensado. Amém, amém. Irmãos, o estado americano de Illinois, essa semana passada, entrou em votação uma lei legalizando, a busca por legalizar, irmãos, o chamado aborto de nascimento parcial. É um eufemismo para uma coisa extremamente cruel. Nesse procedimento, irmãos, um bebê ainda vivo, totalmente desenvolvido, ele vem à luz até o momento em que apenas a cabeça dele esteja dentro do canal do parto. E aí, irmãos, um tubo de vácuo é inserido na cabeça craniana e o cérebro dessa criança é sugado para fora da sua cabeça, enquanto ela ainda está viva. Além disso, irmãos, a lei, ela também permite que revogar para que pessoas que não sejam médicos realizem esses abortos cirúrgicos. Revoga leis que permitem, por exemplo, os maridos de impedir as suas esposas de abortarem seus filhos. Elimina resquícios de investigação por morte fetais ou maternas resultantes do aborto, e permite, irmãos, que menores de idade recebam também abortos sem precisar notificar os seus pais. As gigantes do entretenimento, Netflix, Disney, Amazon, além de diversos diretores de cinema, a Hollywood de maneira geral, entraram, irmãos, na briga a favor da legalização do aborto. E com isso, eles estão boicotando os estados americanos ali que não aderiram, que não querem aderir a essa lei. Cortar a cabeça de uma criança, sugar o cérebro. Irmãos, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Está em debate algo pior do que isso, eu não sei se possa ter algo pior, mas algo pior do que isso, irmãos, mais surreal, que é chamado de aborto pós-nascimento. É basicamente o seguinte: a criança nasceu, os pais não querem. Irmãos, que mundo é este? Que mundo é este que nós temos vivido? Como é que você recebe esse tipo de informação? Como é que você recebe esse tipo de notícia? Como é que você reage a esse tipo de notícia? Porque a resposta que nós demos, irmãos, para
esse tipo de pergunta é um prenúncio se nós temos tido sede ou não de justiça, da justiça do nosso Deus. Nós até aqui, irmãos, estamos numa escalada rumo ao que Jesus quer, rumo ao que Jesus diz a respeito dos seus súditos. Logo no início do ministério do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele se assenta, seus discípulos estão ao redor, todo o povo está ali, e ele passa, irmãos, a dizer as características daqueles que são nascidos de novo, daqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus começa usando a palavra macários, que tem por tradução felizes, bem-aventurados, mas não é, irmãos, qualquer tipo de felicidade. Não é a felicidade de que você teve um filho, não é a felicidade de um imóvel novo, de um carro novo. É a verdadeira felicidade, é a felicidade mais plena que o homem pode ter. Verdadeira, a plenitude da felicidade. E ele diz, irmãos, que primeiramente, como nós vimos aqui no texto, do início aqui do Sermão da Montanha, ele diz que felizes são primeiramente os pobres de espírito, os humildes de espírito. E os humildes de espírito nós vimos que são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual. Eles não possuem obras que podem ser aceitas diante de Deus, pois toda a sua justiça, toda a obra humana são considerados como trapos de imundícia. Reconhecendo essa impotência, reconhecendo que o homem jamais pode ir diante de Deus e ser aceito pelas suas obras, esse homem ele se humilha diante de Deus. Mas ele não apenas reconhece seus pecados, ele também, irmãos, e a sua incapacidade, ele também lamenta por eles. Não basta simplesmente dizer que você é um pecador. Se você não sofre por causa disso, se você não chora por causa disso, se você não se lamenta por causa disso, não há realmente uma transformação, não há uma novidade. É o que nós vimos na segunda bem-aventurança. O homem que se enxerga realmente como ele é, ele chora pelos seus pecados e pelos pecados daqueles que o rodeiam. Após isso, vimos domingo passado, que essa pessoa ele não tem mais orgulho de si mesmo, pois ele sabe quem ele verdadeiramente é. Então, irmãos, ele é como nós usamos a expressão, ele é como um cavalo domado. É o que nós vimos domingo passado, ao falarmos que felizes são os mansos. Ele mantém a sua força sob controle, tem domínio próprio sobre o falar e sobre o agir. Ele possui, irmãos, o fruto da mansidão. Ele não luta pelo seu nome, ele não paga o mal com o mal, ele sabe que é pior do que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam a respeito disso. Esse homem, irmãos, que demonstra todas essas características anteriores, irmãos, ele tem uma profunda sede, uma profunda fome por justiça. Por quê, irmãos? Ele sabe da necessidade do seu coração. Ele sabe que as suas ações, que nenhuma delas podem ser feitas à parte de Deus. Então ele vai diante do Pai, ele clama para que o Pai o sacie, para que a justiça seja feita, a justiça que ele não pode cumprir. Até agora, presta atenção, até agora, nós estávamos olhando para nós mesmos. Nós conhecemos as nossas injustiças, nós conhecemos as nossas incapacidades. Mas essa bem-aventurança, irmãos, nos leva a procurar uma solução. Nos leva a procurar. Eu reconheço, eu sou pecador, eu lamento por ser assim, eu não vivo mais para satisfazer o meu ego. Eu sei quem eu sou. Aí vem uma pergunta para nós vamos ficar assim? E não. Nós vamos viver lamentando, convivendo com o pecado? E a resposta é não, de maneira nenhuma. O Deus que nos abre os olhos, irmãos, espirituais, para contemplar as nossas misérias, é o mesmo Deus que derrama sobre nós fome e sede por justiça. Ou seja, para que essas coisas sejam solucionadas. Irmãos, eu não quero mais viver assim. Não quero mais viver com os meus pecados, contemplando os meus pecados. Então o que eu faço? Eu vou diante do Pai e eu clamo por justiça. Eu clamo para que o reino venha, para que seja feita a vontade de Deus. É isso que nós fazemos. Fome e sede são necessidades vitais na vida do ser humano. E essa, irmãos, era uma realidade ainda mais claro para o público original pelo qual Jesus estava falando, que era a Palestina ali na época do Senhor Jesus. Irmãos, ali naquela época, a água e comida às vezes era escassa, às vezes insuficiente. Por essa razão, irmãos, Jesus usa desses dois termos que são
cruciais na vida de um ser humano para descrever a intensidade com que o cristão verdadeiro espera por justiça da parte de Deus. E aí você me pergunta: pastor, mas que justiça que é essa? Porque a gente pensa em justiça somente em termos de condenação, tá? Será que trata só de condenação? Irmãos, na Bíblia, a palavra justiça, ela tem mais de uma aplicação. Para John Stott são 3, e eu gostaria de meditar com os irmãos. A primeira delas, irmãos, é chamado de aspecto legal. Primeiro ponto para você guardar no seu coração. Primeiro, Jesus morreu por nossos pecados, nos fazendo justos. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, e fazendo isso, irmãos, Ele nos fez justos. Isso é chamado de aspecto legal. Queridos, todos nós sabemos que nós somos pecadores. A Bíblia atesta isso para nós. Lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse pecado, irmãos, nos foi imputado pelo aquele que era o nosso representante, o nosso pai Adão. Quando Adão pecou, irmãos, toda a raça humana pecou juntamente com ele. Toda a raça humana. Então, essa é a nossa realidade. E se você é um crente de verdade, você reconhece que você é um pecador. Se eu sou um pecador, olha só, nós estamos caminhando logicamente. Se eu sou um pecador, irmãos, eu não vou para o céu. No céu não entra pecado. Eu serei julgado. Todos os meus pecados fazem separação entre eu e o meu Senhor. Nosso Deus é santo, e Abacuque diz que Ele não pode, os seus olhos são santos, e não pode contemplar o pecado. Então, uma das coisas que eu sei com convicção é que eu serei julgado por Deus. E visto que eu sou realmente culpado pela minha pecaminosidade, eu serei condenado. Isso sem a menor dúvida. Diante de Deus, irmãos, eu sou um ímpio, eu sou alguém que é injusto, eu sou alguém que é um terrível de um pecador. E aí você diz: mas então, pastor, todos nós iremos para o inferno. Não é? Essa é a conclusão lógica. Se eu sou culpado, diante de Deus, eu sou considerado culpado pelo meu pecado, e realmente eu sou, então todos nós iremos para o inferno, não é verdade? Iríamos. Do verbo nós não vamos mais. Por quê? Porque, irmãos, se Jesus não tivesse se entregado por nós, não tivesse pagado as nossas dívidas, esse seria o nosso caminho. Mas glória a Deus, Ele pagou por nós. Ele se entregou na cruz por nós. Louvado seja o nome de Jesus. A dívida que eu e você não poderíamos pagar, a condenação que pesava sobre nós, irmãos, caiu sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, irmãos, nós fomos sarados. Fomos sarados. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus fez por nós. Ali naquela cruz, irmãos, Deus derramou sobre o Filho amado, irmãos, todas as nossas iniquidades. Ele foi feito pecado, Ele foi feito maldito. Mas antes de Jesus morrer, irmãos, ali de braços estendidos, Jesus disse: está consumado. Ou seja, está pago. Jesus pagou a nossa dívida, Ele nos comprou com sangue precioso, nos deu nova vida, irmãos. E este é o cerne do Evangelho. Isto é o Evangelho. Não poderíamos, somos pecadores, não poderíamos nos salvar. Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Se nós cremos nele, irmãos, nós seremos salvos. Nós, irmãos, não éramos justos, mas Cristo nos fez justos, e hoje nós temos paz com Deus, como nós lemos, irmãos, mediante a justiça de Jesus Cristo, o autor bendito da nossa fé. Essa foi a descoberta que revolucionou e mudou de uma vez, irmãos, o coração de Martinho Lutero, a vida de Martinho Lutero. Lutero, irmãos, tinha uma luta muito grande com a ideia de que as obras o salvavam, porque ele reconhecia que ele era um pecador. Ele reconhecia, ele sabia quem ele realmente era dentro do seu coração, sabia que havia muitos pecados, sabia que não conseguia cumprir a lei de Deus de maneira perfeita, e ele tinha, irmãos, Jesus como um bravo juiz. Numa das biografias a respeito dele, ele dizia, irmãos, que o simples fato de pensar em Jesus já fazia com que ele estremecesse, e não é de alegria, mas de medo. A ideia de Jesus, irmãos, o aterrorizava. Até, irmãos, que ele leu lá em Romanos, o texto que nós lemos, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, e a fé em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus na primeira vinda, quando ele veio, ele não veio como juiz,
mas ele veio como Salvador, ele veio para nos salvar. Então, irmãos, Lutero ele pôde descansar nos braços do Mestre, assim como eu e você também podemos. Todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, irmãos, recebe também a justiça dele sobre nós. Os nossos pecados vão até ele, são encravados, foram encravados nele, foram ali, irmãos, pelas nossas feridas, por nós, as feridas que o causaram, foi pelos nossos pecados. Assim, os nossos pecados vão para ele, e a justiça dele vem até nós. Então, diante de Deus, nós somos considerados justos por causa da justiça de Cristo, por causa da obra de Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus mediante Cristo Jesus. Esse é chamado de aspecto legal. Diante de Deus, nós somos justos. Nosso mérito? Não, nosso mérito, mas a justiça de Cristo. Mas não para por aí. A palavra justiça, ela tem outro aspecto, que é o aspecto também moral. O segundo ponto, irmãos, para nós é que o justo, ele luta para viver uma vida santa. Para você entender, aquele, irmãos, que foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele já não vive mais como antes. A sua vida foi transformada, é ou não é? Ele é um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas isso não significa, irmãos, que o velho homem tenha sido extirpado de uma vez por todas. A velha natureza ainda está aqui, ainda que amortecida por essa nova, mas basta você olhar para a sua vida, no momento, Josimar, em que a gente explode e a gente diz: Senhor, este já não sou mais eu, esse já não sou, esse é o velho homem agindo em mim. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que há uma batalha sendo travada dentro do nosso interior. É a guerra, irmãos, a batalha entre a carne e o espírito. Aquele que nasceu de novo, irmãos, enfrenta essa luta com unhas e dentes. Vez ou outra, irmãos, esse velho homem tenta vir à tona e tomar conta de nós. Tomar. Ele não quer, mesmo nós, irmãos, nós não queremos mais pecar. Nós queremos a justiça de Deus, que ela se manifeste em nossa vida e nos torne santos. É o que nós desejamos. Usando ainda Lutero, ele tem uma frase sensacional, ele diz assim: olha, pensei que o velho homem havia morrido afogado nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Isso reflete, irmãos, um pouco do que nós estamos, bem o que nós estamos falando aqui. Veja o que acontece, irmãos. Eu tenho os meus olhos espirituais abertos, eu reconheço os meus pecados, eu sei o que Jesus fez por mim, mas ainda assim, Fernando, eu peco. Eu ainda entrego a determinadas paixões da minha própria carne. Eu peco pelo falar, eu peco pelos pensamentos, pelo fazer, pela omissão. E aí eu vou dizer como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É assim que eu me apresento. O homem que tem sede, irmãos, e tem fome e tem sede de justiça, ele deseja ardentemente ser transformado de uma vez por todas. Ele deseja, irmãos, se ver livre da presença do pecado, de ser liberto da tirania e da servidão do pecado. Martin Lloyd Jones, um grande homem de Deus, ele diz que, irmãos, ter fome e sede de justiça é desejar se ver livre do próprio eu. Do próprio eu. Se eu tenho me afastado da presença de Deus, eu quero me ver livre de mim mesmo. Eu quero ser santo. Este, irmãos, é o homem que se olha no espelho e ele diz: Senhor, eu não quero pecar contra ti. Senhor, eu quero a tua justiça, eu quero ser reto, eu quero ser uma mulher íntegra diante da tua presença. Senhor, me limpa, me santifica, Senhor. O homem, irmãos, que tem fome e sede de justiça, é o homem que deseja viver as bem-aventuranças na sua vida, no seu viver diário. É o homem que exibe os frutos do Espírito em cada uma de suas ações, diz Lloyd Jones. Quem tem fome e sede de justiça, irmãos, ama, mas ele quer amar mais, ele quer orar mais, ele quer estudar mais a palavra, ele quer obedecer mais, porque ele tem fome, ele tem sede. São questões vitais para a vida do ser humano. Olha a importância que Jesus está dando, irmãos, para a justiça. Primeiro nós vimos o aspecto legal, Cristo nos fez justo. Mas também o aspecto moral, que é o seguinte:
Eu preciso que essa justiça tome conta do meu interior e eu seja santificado, e eu seja transformado. O homem de Deus, irmãos, ele quer comunhão, ele quer ser mais parecido com Jesus. Esse é o aspecto da justiça moral na vida do crente. Irmãos, todo crente, irmãos, ele é inconformado com a sua própria vida, a sua vida espiritual. Ele vai dizer e diz: presbítero Anselmo, o senhor levanta de madrugada para orar, intercede em favor de toda a igreja, faz isso e tudo mais. O senhor está satisfeito? Não estou. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a presença do Senhor, porque ele tem fome de Deus, ele tem sede. Isso é algo, irmãos, que se ele não fizer, ele não fica, irmãos, em paz, por não buscar a presença do nosso Senhor. O terceiro e último aspecto, irmãos, dessa justiça de Deus, justiça legal: fomos feitos justos diante do Pai por intermédio de Cristo Jesus. A justiça que Ele derrama sobre a nossa própria vida. Nós queremos, irmãos, ser santos, santificados no nosso coração. Nós queremos que esse velho homem, irmãos, morra de uma vez por todas. Nós queremos a vida, aquela que nós só teremos na eternidade. Nós queremos ela já, com fome e sede pela palavra de Deus. Mas o justo, irmãos, ele está interessado na justiça que vem de Deus, na justiça sobre a sua própria vida, mas ele também, irmãos, é incomodado com a justiça ao seu redor. O terceiro e último ponto, irmãos, é que o justo, ele é inconformado com a injustiça social. De acordo com John Stott, irmãos, quem tem fome e sede de justiça abomina o mal. Ele ataca a corrupção, ele declara guerra contra os esquemas, irmãos, de opressão. Ele luta por justiça social, exige justiça nos tribunais, ele defende o direito do fraco, do pobre, pleiteia a causa do oprimido. Aquele, irmãos, que é nascido de Deus, aquele que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não se conforma com as coisas que estão ao redor. Aqui vem a pergunta, irmãos, que eu fiz bem lá no início do sermão: como é que você reage ao saber que esse mundo, irmãos, tem voltado ao infanticídio? Como é que você reage? Para mim, não sendo lá em casa. Como é que você reage, irmãos, ao saber que cérebros de crianças formadas são sugadas da sua cabeça? Isso não te causa, irmãos, um profundo senso de: Jesus, volta logo, aplica a tua justiça? Como é que você reage, irmãos, ao saber sobre corrupção? Será que você é seletivo quanto a esse tipo de assunto? A de corrupção? Será que você escolhe protestar por um tipo de corrupção, mas não sobre aquela que é claramente visto no seu partido, que você tem afinidade? Porque, irmãos, essas coisas precisam nos incomodar. Eu preciso olhar, irmãos, e dizer assim: olha, realmente, o que a igreja tem feito em causas sociais? Não que esse seja o cerne do que significa ser igreja, mas também não está longe disso. Isso não é algo que fica à parte. Aquele, irmãos, que é nascido de Deus, aquele que tem um coração transformado, ele recebe a justiça que vem de Cristo. Glória a Deus, ele tem paz com Deus. Agora que ele reconhece quem ele é, irmãos, ele fica incomodado, porque mesmo assim ele não consegue ser santo, como a palavra diz, irmãos. E ele fica extremamente incomodado, irmãos, quando ele vê injustiças acontecendo em outros lugares. O homem, o crente que tem fome e sede de justiça, irmãos, se desmancha diante de Deus, clamando por misericórdia, clamando para que a justiça de Deus seja aplicada lá no Congresso, lá nas escolas, nos hospitais, dentro das áreas acadêmicas, irmãos, dentro da própria igreja. Ele quer que a justiça do Senhor, irmãos, se aplique em meio aos policiais, nos presídios, em todos os lugares. Nós clamamos por justiça na sociedade de maneira geral, porque nós sabemos, irmãos, o quão longe, com passos largos eles têm dado longe da presença do Senhor, esquecendo e manchando a imagem de Deus, a santidade de Deus, o quanto que entristecem o nosso Senhor, irmãos, e o quanto precisam ser transformados, o quanto precisa.
Quem tem fome e sede de justiça, diz o reverendo Hernandes, ele luta por uma sociedade, irmãos, onde não haja fraude, onde não haja falso testemunho, roubo, desonestidade nos negócios. Ele luta para que leis justas sejam estabelecidas, que os justos governem, os magistrados julguem, irmãos, com equidade. Quem tem fome e sede de justiça, denuncia o pecado, promove o bem, ama a verdade e abomina a mentira. É a marca, irmãos, do cristão. Nós vemos, irmãos, essa atitude através da história na vida de grandes homens de Deus. Nós vimos isso. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, na sua vida, Ele restaurou a dignidade da mulher e das crianças, por tudo que fez. Os apóstolos cuidaram dos pobres, cuidaram dos pobres. A reforma, irmãos, protestante, ministrou profundamente sobre vocações, sobre economia, sobre ciência. John Wesley, William Wilberforce, lutaram, irmãos, ativamente pelo fim, homens de Deus, pelo fim da escravatura. Martin Luther King, irmãos, lutou, pastor Batista, lutou por um mundo sem preconceito, sem racismo. Irmãos, o cristianismo sempre levantou a bandeira de causas sociais, porque o crente que tem fome e sede por justiça, irmãos, ele quer a justiça sobre a sua vida e também sobre a vida do próximo. São realidades aos nossos corações. Guarda isso. Guarda isso. Nós temos a justiça, Marquinhos, de Deus que vem sobre a nossa vida. É aquela que vem por intermédio de Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, aquela justiça de Jesus Cristo sobre nós, que mostra o quão pecador nós somos e nós queremos ser transformados. E nós temos, irmãos, uma transformação na justiça social, porque eu sou incomodado com o pecado. Eu sou incomodado com a injustiça, não só sobre aquela que vem sobre a minha vida. Agiram injustamente comigo no trabalho. Agiram injustamente comigo onde quer que seja, na escola, em qualquer que seja o lugar. Irmãos, eu não fico incomodado só sobre aquela que vem sobre a minha vida. Eu fico incomodado, irmãos, quando o mal está prosperando, quando há injustiça de maneira social. Isso é, irmãos, algo para a vida do cristão. É para a vida daqueles que são súditos no reino de Deus. Para concluirmos, aqueles que têm fome e sede de justiça, irmãos, eles recebem uma promessa. A promessa, irmãos, de que eles serão saciados, de que eles serão fartos. Deixa eu te falar, querido, para você que é incomodado, para você que não se conforma da maneira como as coisas estão, da maneira como esse mundo está, da maneira, irmãos, de ver cérebros de crianças ser sugados, irmãos, dessa lástima que é, irmãos, a situação social dentro do nosso país, para você que está incomodado com todas essas coisas, da injustiça do prefeito, do deputado, irmãos, que sai de cara lavada depois de um processo, que ficou provado por A mais B que ele é culpado, irmãos, para você que se incomoda com a injustiça do seu próprio coração, há uma promessa, irmãos, a promessa de que você será saciado contra essa justiça. Haverá um dia em que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, estará sentado no trono, irmãos, para julgar todas as nossas causas. Todas as nossas causas. Para você que tem sido pressionado, qualquer que seja o assunto, irmãos, sofrido injustiça, causas suas, irmãos, diante de pessoas, diante de homens, irmãos, que foram julgados e você acha que você foi lesado por causa disso, irmãos, o Senhor Jesus está olhando para todas elas. Ele aplicará a justiça dele. Meu coração se enche nisso. Se enche. Por quê? Porque você é santo? Não, mas porque por intermédio de Cristo Jesus, irmãos, eu serei na eternidade. Esse velho homem, irmão, será de uma vez por todas morto. Eu receberei um novo corpo, serei transformado à imagem do meu Senhor. Eu almejo esse dia. O dia em que o nosso Senhor, meus irmãos, vai transformar todas as coisas e já não haverá mais injustiça social, já não haverá mais esse mal. Nós estaremos em paz com esse nosso Deus. Aqueles que creem, que têm fome e sede de justiça, recebem a promessa de que serão saciados e de que são verdadeiramente felizes. Ele recebe a justiça de Cristo, ele clama por justiça sobre a sua própria vida e por fim ele clama por justiça social.
Irmãos, esse é o homem de Deus, que não fica reprimido, encostado, chorando pelos cantos porque ele é pecador. Ele, irmãos, é a pessoa que quer transformação, ele quer colocar em prática, ele quer viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, para você meditar aí na sua própria vida, para ver se você tem tido fome e sede de justiça, eu te pergunto, você tem tido fome de quê? Será que é de bens materiais? Quero mais, quero conquistar. Será que é de autorrealizações? Quero casa, quero carro. Você se incomoda com a injustiça ou dá de ombros para ela? Você se incomoda com o seu próprio pecado e deseja ser santo? Responda isso para o seu coração. E enquanto você responde, fica de pé e feche os seus olhos. Nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse comigo. Fique de pé. Jesus, como seremos o mesmo depois de ouvir essa palavra? Depois de entendermos que no Senhor, por causa do Senhor, nós estamos em paz com Deus. Antes nós éramos inimigos, mas a justiça de Cristo veio sobre nós. Nós temos paz com Deus. Ó Jesus, como eu vou reagir, Senhor, ao me reconhecer no espelho, reconhecer os meus pecados, mesmo eu sendo alguém que foi transformado, mesmo alguém que foi feito nova criatura diante do Senhor. Então eu quero, Senhor, e peço, aplica a tua justiça em nós, nos santificando, nos transformando. Ó Jesus, ó Deus, nos ajude a sermos homens justos diante do Senhor, nas nossas ações, no nosso falar, no nosso proceder, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho. Jesus, ainda que os outros estejam fazendo aquilo que é errado, Deus, eu não me baseio pela vida dos outros, Pai, nós estamos baseados na sua santa palavra, nós queremos ser como o Senhor é. Nos ajude, Pai, nos ajude. E da mesma maneira, Senhor, ao saber que tenho paz com o Senhor e estar inconformado com a minha vida, eu me conformo, Senhor Deus, com a vida do meu irmão do meu lado, da injustiça que talvez ele esteja sofrendo, sobretudo que tem, Deus, acometido na casa do meu irmão, Deus, no seu trabalho, com seus vizinhos. Senhor, Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Jesus, pleiteia a nossa causa, peleja por nós, Senhor, aplica a Tua justiça neste mundo, Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Nós clamamos, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, transforma-nos por inteiro, Senhor, assim nós Te pedimos, que a Tua palavra nos transforme nessa noite, incomode a este irmão a mudar, a esta irmã a ser transformada por essa palavra, a não agir de maneira injusta, a não falar o que não convém, em nome de Jesus Cristo, que a Tua justiça seja derramada sobre a nossa própria vida. Transforma-nos, assim nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém, amém, amém. Deus te abençoe, te dê uma